Então, começamos hoje a parte final da disciplina de instrumentação e diagramação elétrica. Essa é uma disciplina, na sua maior parte prática, é a disciplina que tem mais práticas de laboratório para serem feitas na instituição. Então, o conteúdo teórico dessa disciplina é reduzido. Só que para a gente fechar o semestre teórico, que vai até o dia 10, temos mais 10 dias aí de aula, eu decidi trazer alguns conteúdos adicionais que vão ser importantes na carreira de vocês como técnico. Quando eu estava na graduação, eu trabalhei em um centro de pesquisa em que o objetivo era construir placas de circuito impresso com um propósito de produção industrial, de forma que essa produção de placas de circuito impresso fosse escalável e fosse testável por dispositivos eletrônicos. Então, para fechar essa disciplina, eu acredito que trazer esse conteúdo possa ser muito interessante para vocês. Então, basicamente o que resta da disciplina de instrumentação e diagramação elétrica é esse projeto de placa de circuito impresso. E em seguida eu vou mostrar para vocês nos próximos 10 dias. A gente vai ver o projeto de uma fonte de tensão regulada e eu vou fazer para vocês testar, projetar os estágios de simulação, projetar os estágios de simulação, as etapas de regulação, as etapas de filtro, etapa de regulação de tensão. Vou mostrar para vocês como verificar o funcionamento de cada dessas etapas e em seguida projetar a placa de circuito impresso seguindo as recomendações que vão ser passadas aqui nessa primeira parte. Então, basicamente, isso aqui é um conteúdo que fica um pouco complicado de ser avaliado via online. Então, para fechar a nota, o que eu pretendo fazer é alguns quizzes, 2 quizzes, um em cada conteúdo, em que uma série de perguntas objetivas em que vocês vão ter que assistir esses vídeos e responder. Aí a gente fecha as 2 notas que são restantes. Então, a gente vai ver esse slide que eu trato das filosofias de teste, das filosofias de projeto de circuito impresso, das recomendações de layout, o que deve ser considerado quando a gente está tratando de um projeto de placa, que ele tem que ser escalável e tem que ser robusto. Então, para em seguida a gente tentar aplicar de certa forma essas recomendações em um conjunto de em um projeto de uma fonte de tensão. Como o projeto de uma fonte de tensão ele é bem simples, alguma dessas recomendações elas vão acabar sendo um pouco mais intuitivas. Então, mas eu espero que vocês tenham essas recomendações internalizadas, porque primeiro a gente não tem porquê da gente começar fazendo um circuito muito complicado, porque vocês ainda vão ter mais 2 módulos e ainda vão aprender muita coisa além da eletrônica. Então, eu espero que quando vocês estiverem fazendo o projeto, quem for fazer projeto para formar como técnico
ou quem estiver fazendo estágio e por acaso estiver estagiando dentro de um processo produtivo de placas, eu espero que vocês lembrem dessas aulas aqui que eu tô de conteúdo adicional e que sirva de alguma forma para a carreira de vocês. Eu acredito que esse ano não teremos mais feira de ciências, mas vocês ainda vão ter o próximo ano, que eu acredito que no próximo ano vai ter uma amostra de projetos quando vocês estiverem no terceiro módulo. Aí quando vocês estiverem fazendo lá o projeto de qualquer coisa que vocês estejam fazendo, eu espero que essas recomendações aqui que a gente vai colocar, que vocês lembrem. O professor Diego lá no primeiro módulo falou, mostrou pra gente o jeito correto de fazer uma placa. Então vamos aplicar esses conhecimentos. Então é isso. Agora a gente vai dar início. Falei por 6 minutos aqui, basicamente só uma introdução. Agora a gente vai dar início ao conteúdo de fato. Então, o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai fazer uma revisão de tipos de dispositivos, tipos de componentes, tipos de placa. A gente vai ver um conceito importantíssimo chamado compatibilidade eletromagnética, que toda placa ela tem que ter. O projeto da placa ela tem que ser visando a compatibilidade eletromagnética. A gente vai ver o que é isso. Com base nisso, nós vamos fazer ver quais são as recomendações para diminuição de dimensionamento de trilhas. Nós vamos ver 2 filosofias de sistemas de teste para sistemas robustos, que é o JTAG, o Joint Test Action Group, e o DFT, que é o Design for Testability. E em seguida a gente vai pegar todos esses conhecimentos e a gente vai colocar 10 recomendações de layout de placa de circuito impressa, ou Printed Circuit Board. Então, a produção industrial baseada em procedimentos repetitivos proporcionou a grande disponibilidade de dispositivos que temos hoje. A industrialização e a utilização de máquinas de montagem ampliou a produção, permitindo mais acesso, através da diminuição dos preços, a dispositivos eletrônicos. Com a evolução dos dispositivos eletrônicos, também foi necessária a evolução dos processos produtivos. Então, quanto mais complexo é um circuito, mais complexo é a sua produção. Isso é uma coisa lógica. Uma coisa é você produzir uma placa de um controle remoto, que é basicamente uma estrutura flexível de botões, algumas trilhas e um diodo infravermelho. Caso alguém tenha um controle velho de controle remoto, pode tentar abrir e ver como é a placa de controle remoto. Outra coisa é a gente fazer uma placa, por exemplo, uma placa de processador de computador, uma placa de uma GPU, que são GPU, que é o nome de placa de vídeo, por exemplo, que são dispositivos muito mais complexos que precisam ter muito mais considerações. Então temos aqui uma placa de TV antiga, em que a gente tem uma série de dispositivos bem robustos, bem com tamanho
bem considerável em relação ao que a gente tem hoje. Aqui, começando por aqui, a gente tem um CI regulador de tensão com uma carcaça de dispersão de temperatura, porque esse bicho ele esquenta em níveis que parecem um ferro elétrico. Então a gente tem essa carcaça aqui, que é um cooler, que é parafusada no corpo do componente. E temos um evasão de calor. A gente tem o flyback, que é o transformador de ferrite, que faz a comunicação do circuito eletrônico com um tubo de raios catódicos. Temos aqui um circuito integrado de comando com cristal, que dá o cristal no dispositivo, que ele gera uma temporização numa placa. Vocês vão entender mais esses conceitos de circuitos digitais no próximo módulo. A gente tem aqui uma saída vertical, que é um CI de potência. Também tem um dissipador de energia, que é para o conector do York, que é o conector de potência da tomada. Um outro CI de encapsulamento DIP com muitos terminais. E a gente tem o seletor Varicap, que faz a seleção da antena para circuito de vídeo. Nessas TVs antigas a gente tinha aqueles conectores amarelo, vermelho e branco na parte de trás da televisão, que eram os seletores de vídeo. Para quem tinha VHS, até tecnologia usada no DVD, que faziam essa conexão com dispositivos externos. Também para ligação com sistemas de som, muito antes do cabo óptico. É isso aí. Eu lembro que quando eu morava com meu pai, né, com meus pais, a gente tinha uma TV. A gente teve TV de tubo assim, até contando o tempo em Copas do Mundo, até a Copa de 2010 a gente viu ainda em TV de tubo. E chegou. E era uma TV da Toshiba assim muito robusta, que foi que desde quando eu tive noção que eu era uma pessoa, essa TV já existia e ela continuou funcionando por muito tempo. E até o momento em que o circuito de som dela foi perdendo potência, e como a gente utilizava essa TV numa área comum da casa, que era ali a cozinha, uma cozinha meio sala, e para ouvir a TV, o meu pai conectou a essa TV num sistema de som, também era um sistema de som de certa forma antigo, por meio desses cabos antigos de Varicap, que eram os cabos amarelo, azul, amarelo, vermelho e branco. E é isso. Então, avançando, aqui uma placa de TV de certa forma atual, agora ela está um pouco defasada, em que a gente tem aqui a primeira estrutura que eu reconheço logo de cara é o cabo flat. Para quem não sabe o que é um cabo flat, é o cabo que conecta com o display de LCD. Aí quem faz manutenção de notebook também é essa mesma tecnologia utilizada. Aqui a gente tem as entradas de HDMI,
São as entradas digitais de alta definição. Aqui a gente tem duas entradas VGA. Aqui a gente tem as entradas antigas de Varicap, agora com novas tecnologias, com o padrão clássico, que é o padrão amarelo, vermelho e branco. E tem outro tipo de padrão, que é o padrão IPB-G, que é o padrão mais moderno de DVD. Aqui a gente tem também um conector de sinal de áudio óptico. E aqui a gente tem um conector de rede com cabo RJ45. E esse outro conector aqui é um conector de cabo coaxial, que ele é multiplexado. Tem o sinal de antena e o sinal de cabo. Então, algumas desses modelos de TVs era possível ter tanto o sinal naquele padrão antigo de TV a cabo, por exemplo, na NET, quando ela se chamava assim, nos anos iniciais da NET e quando ela se chamava Vivax, a TV a cabo ainda era pelo padrão analógico. Então, o cabo coaxial vinha do poste e ia direto na TV com os canais analógicos. E também era possível, além disso, ter uma entrada com a antena de TV aberta, e a gente ficava chaveando isso no controle remoto. Aí depois de um tempo, surgiram sistemas de TV digital, que foram primeiro adotados pelas TVs a cabo, em que esse cabo ele não vinha mais direto na TV, ele passava primeiro para um conversor, set-top box, e esse conversor vinha para a TV no formato desses cabos de Varicap. E agora, como é hoje, o cabo vem pelo modem, o aparelho da TV a cabo, e vem para a TV via cabo HDMI, porque é um sinal de alta definição. E aí vocês observem que as outras placas a gente tem bem poucos dispositivos PTH, a gente tem muitos dispositivos de circuitos integrados. Avançando, nós temos uma placa de celular com o conector aqui, o conector do carregador. Será que eu acho o conector do fone? Não consigo localizar. E aqui a gente tem os slots de cartão de memória, slot de chip, e a gente vê que para essa placa de celular, boas partes dessas regiões aqui são blindadas, que é aquele conceito que a gente falou de compatibilidade eletromagnética. Avançando, um display de máquina de lavar, que já é um circuito bem simples, é um circuito com botões e um dispositivo para acionamento eletromecânico. E aqui outro tipo de dispositivo, a gente vê o bottom de um controlador de micro-ondas, em que a gente tem o display e sensores de pressão. E na costa dessa placa, que a gente não está vendo aqui pela figura, tem os componentes, né, que a gente só vê as soldas. Eu acho que aqui tem alguns dispositivos semicondutores, SMD, perdão. Finalizando, aqui a gente tem uma placa de circuito de computador de bordo de um automóvel. Também é uma placa bastante complexa, em que a gente tem aqui um CI do formato aranha, dois CIs do formato aranha, um conector gigantesco aqui, é um conector próprio de cálculo, e alguns
capacitores de tântalo. Então, eu vou cortar esse vídeo aqui, porque senão ele vai ficar muito grande, está passando já dos 20 minutos. E a gente segue no próximo vídeo com os tipos de componentes, revisar os tipos de componentes. Eu acho que eu vou colocar o nome dessa playlist como Projeto Elétrico, que é o nome do meu arquivo aqui. Vocês verem aqui no slide, aqui o nome do Projeto Elétrico. E eu vou atualizar esse conteúdo, que são 51 slides, dentro dessa playlist com esse nome, que vai estar lá na disciplina de instrumentação elétrica, bonitinho. Então é isso.